Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Romanos capítulo 5, do 1 até o 8. Nós vamos meditar um pouco hoje sobre um texto muito lindo da palavra de Deus. E quando eu estava meditando nesse texto, eu pensei num tema: inteiramente limpos. Na vida nós temos, infelizmente, dois inimigos. E nenhum deles é de carne e osso. Então você não precisa ficar pensando naquela pessoa que não gosta de você, tá? Seu inimigo não é aquela pessoa que não gosta de você. Nós temos dois inimigos. A Bíblia fala de um inimigo muito grande, nosso inimigo, que é o diabo. O apóstolo Pedro escreve e diz que, olha, tenham cuidado, porque o diabo, vosso adversário, está ao redor de vocês, ao derredor de vocês, rugindo como um leão. Ele não é um leão, ele só faz fingir, tá? Rugindo como um leão, buscando alguém que ele possa tragar. Então esse é um inimigo que nós temos. O outro inimigo que nós temos é a nossa consciência, nosso coração. E o apóstolo Pedro também escreve e diz, olha, se o coração de vocês condena vocês, maior é Deus do que o coração de vocês e sabe de todas as coisas. O nosso coração é completamente enganoso. Ele pode conduzir a gente para boas coisas? Pode. Por causa dele mesmo? Não. Deus, em sua infinita misericórdia, mesmo às pessoas que ainda não creem nele, dá o dom de conduzir essas pessoas a boas práticas, a boas coisas. A Bíblia diz que todo o dom perfeito e toda a luz vem do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, tudo aquilo que nós reconhecemos como bom não vem de nós mesmos e nem de ninguém que nós reconhecemos como gente boa. Toda a dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. São coisas que a gente não pode esquecer, queridos, porque esse mundo, cada vez mais corrompido, quer nos convencer de que por nossa própria mão, esforço, conhecimento, boas práticas, disposição, nós conseguiremos alguma coisa que seja válida. Mas de fato e de verdade, tudo que é válido para nós está na eternidade e não nessa vida. Essa vida é apenas um pequeno recortezinho de alguns anos, e por mais que nós vivamos, esse pequeno estreito da nossa existência não representa muita coisa. Quando a gente olha para a Bíblia, nos primeiros anos ali da humanidade, né, a gente vê pessoas vivendo mais de 900 anos. E aí os anos de vida vão diminuindo à medida que a iniquidade vai aumentando. E os homens vão vivendo cada vez menos. E ultimamente tem se falado muito a respeito de vida saudável. Dos anos 90 para cá, isso virou quase que uma religião, né? Vida saudável virou quase que uma religião. E as pessoas procuram as mais diversas maneiras para viver uma vida saudável e para estarem limpos no seu corpo. Virou um culto ao corpo. Esse culto ao corpo tem um nome.
O nome do culto ao corpo é hedonismo. Então, quando você ouvir falar de hedonismo, é exatamente sobre isso. É culto ao corpo. São as pessoas que vivem em prol do próprio corpo e da satisfação desse corpo. E quantas pessoas têm elegido altares e erguido altares e cuidado desses altares como se esses altares fossem tudo? Só que não. Há uma vontade de Deus de que nós cuidemos do nosso corpo, sim, mas não que ele seja a coisa essencial e o foco de todo o nosso cuidado. Não adianta nada nós cuidarmos do nosso corpo se a nossa alma estiver completamente esbagaçada. Não adianta nada cuidarmos da nossa alma se o nosso espírito não estiver conectado com o Espírito de Deus, para, através dessa ligação, ser religado a Deus. O texto que nós vamos meditar e a palavra que nós vamos meditar hoje é a respeito disso. Normal, prazer em lhe ver, meu lindo. Romanos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 8. Vamos ler a palavra do Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente há alguém que morra por um justo. Porém, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração e nos faça entender sua vontade, em nome de Jesus. Esse texto começa falando algo muito essencial e que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Nós somos justificados pela fé. O que é ser justificado? Ser justificado é ser tornado justo. Nós não fomos simplesmente afastados dos nossos erros, nós fomos retirados desse lugar. Nós éramos ímpios, nós éramos pecadores, nós estávamos condenados. Cristo nos tira do lugar de condenação. Iveson, mas eu continuo pecando. Sim, mas você não é mais escravo do pecado. A gente precisa entender uma regra fundamental na vida com Cristo. Porque agora nós não temos mais pecado dentro, porque o Espírito Santo nos limpou completamente. A justificação pela fé em Cristo nos limpa completamente. Ela não nos limpa pela metade, ela nos limpa completamente. E essa limpeza acontece dia após dia, o tempo inteiro. O Senhor está em nós, o tempo inteiro nos limpando. O tempo inteiro Ele está nos justificando. E nós não podemos esquecer isso, inclusive porque o inimigo que está em derredor, ele o tempo todo está lançando setas contra nós, para que nós puxemos o pecado que está agora fora, para dentro novamente. Então Paulo nos alerta que nós não devemos viver uma vida da mesma forma que as pessoas que ainda estão sujas e não foram justificadas por Jesus.
Que vida é essa? Uma vida voltada completamente para o pecado. Uma vida completamente devotada à própria vontade. Por que é importante que nós deixemos a nossa vontade e sigamos a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Essa vontade boa, agradável e perfeita nos conduz a uma vida de plenitude onde Deus é o centro. O grande problema é que nós, na nossa vida, nós insistimos em achar que a nossa vontade serve para alguma coisa. Só que não. Ela não serve. Então, o pouco que nós ainda temos de vontade, nós precisamos pegar todinha e entregar essa vontade ao Senhor. Então há uma ordem básica de Jesus, 2 mandamentos básicos que Jesus deixa, e nele se resume toda a lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Veja só, não é simplesmente dizer que ama, é amar com o entendimento, amar com o coração e fazer força para isso se tornar válido. Porque senão, a gente começa a criar desvios, um monte de desvios. E essa fé que entra no nosso coração para nos justificar em Cristo, começa a se esvaziar a partir desses desvios, porque nós começamos a procurar em outros lugares justificação, inclusive na nossa vida religiosa. Isso é uma porcaria. Então a gente começa a ver justificação no tanto que a gente ora. A gente começa a ver justificação no tanto que a gente lê Bíblia. A gente começa a ver justificação no tanto que a gente jejua. A gente começa a ver justificação no tanto que a gente vai para a igreja. A gente começa a ver justificação porque porque eu falava mal do irmão, agora eu não falo mais. Nada disso é justificação, queridos. Nada disso. A justificação acontece pura e simplesmente porque Jesus morreu na cruz. Ele, o justo, nos justificou. Nós fomos justificados por causa do sacrifício dele. Nós fomos tornados justos porque ele, sendo justo, se colocou no nosso lugar, pecadores que somos. E esse sacrifício nos tornou justos diante de Deus. Quando Deus olha para nós, na nossa frente, ele vê Cristo. Se Cristo não estiver na nossa frente, nós seremos alvo da ira de Deus. Então, nós precisamos atender aquilo que Cristo pediu que nós atendêssemos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e assim me siga. Veja só, a nossa posição precisa ser atrás de Jesus e não na frente dele. Quantas vezes nós passamos na frente de Jesus, irmãos? Quantas vezes nós pedimos uma resposta a Ele e porque parece que Ele está demorando, a gente vai e faz do nosso jeito? Quantas vezes nós nos agoniamos, quantas vezes nós nos aperreamos? Quantas vezes? Quantas vezes nós ficamos mergulhados nas nossas preocupações e nos perdemos nisso e acabamos declinando da fé? Aí, de repente, quando chega mais na frente, a gente cai a ficha de que a gente abriu mão da fé. A gente, eita, Jesus, me perdoe. Mas sabe quando é que a gente descobre? Quando dá errado. Porque, aparentemente, quando está dando certo, a gente continua fazendo a mesma coisa. Aí, na hora que dá errado, a gente volta. Eita, eu errei. E, às vezes, Deus, por misericórdia e graça, deixa que dê errado quando tem tudo para dar certo. Para que a gente saiba que Jesus não está na frente, que a gente partiu correndo, parecendo uma criança que aprendeu a andar e viu a porta da rua.
para a gente não morrer atropelado pelas tribulações dessa vida, pelas tentações da carne, pelo inimigo que nos rodeia, Ele segura. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho que ama. Se nós estamos sem disciplina, a gente está mal. Essa é a verdade. Se nós estamos sem alinhamento, se o Senhor de vez em quando não dá uns puxão de orelha na gente, a gente está muito mal. Então, de alguma forma, quando você for corrigido pelo Senhor, se alegre e saiba que Ele lhe ama. E que Ele tomou você como filho e carrega você como filho. Nós somos justificados pela fé por um motivo essencial, para termos paz com Deus. Você sabe por que a paz com Deus é importante? A paz com Deus é importante para que a gente não pereça com o mundo. Porque há uma ira de Deus derramada sobre os filhos da desobediência. Paulo fala isso. Há uma ira de Deus derramada sobre os filhos da desobediência. Ele fala isso aqui em Romanos mesmo, no capítulo 2. E ele vai tecendo uma linha a respeito de como essa ira se manifesta. Você sabe como é que essa ira se manifesta? Essa ira se manifesta não é Deus descendo do céu e pesando a mão, como alguns dizem, ou pisando com pés de fogo. Não. Sabe como essa ira se manifesta? Essa ira se manifesta quando Deus entrega aos homens as suas próprias paixões. Ele entrega aos homens as suas paixões, Ele entrega aos homens as suas cobiças, Ele entrega aos homens a sua própria consciência. E a coisa vai ficando cada vez mais feia. Porque o nosso desejo, corrompido pelo pecado, ele só nos leva para o buraco. Só. A nossa consciência, muitas vezes, ela nos acusa mais até do que o inimigo. Está escrito que nós fomos perdoados em Cristo. Aí a gente erra, de alguma forma. Está escrito que nós fomos perdoados. A gente não... Entenda, gente, nós não seremos perdoados. Nós fomos. A cruz de Cristo nos perdoou. Ponto. Nós não seremos no futuro perdoados. Nós fomos perdoados em Cristo. E a Bíblia também diz que esse Cordeiro que foi revelado ali em Jesus, ele foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, havia uma vontade de Deus que nós fôssemos perdoados desde sempre. Jesus, quando conversa com Nicodemos, ele diz algo muito precioso. Ele diz assim, quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus. Quantos creram em Cristo aqui? Essa fé nos traz de volta para Deus, nos tira daquele lugar que o pecado que Adão cometeu nos colocou e nos coloca assentado com Cristo nas regiões celestes. E é de lá que nós precisamos ver as coisas, é de lá que nós precisamos viver a nossa vida. Nós não podemos viver a vida da mesma forma que as pessoas vivem, sem conhecer a Deus. Mas muitas vezes nós somos traídos pela nossa vontade e nós passamos a viver a vida como se Deus não existisse. Quando nós nos preocupamos com o que nós vamos comer, quando nós nos preocupamos com o que nós vamos vestir, quando nós nos preocupamos como nós vamos morar, como nós vamos nos mover, como as coisas acontecerão, nós estamos nos comportando da mesma forma que o mundo. E eu não estou inventando isso não, foi Jesus que disse. Jesus, quando falou sobre provisão para os discípulos dele, disse, vocês não devem se preocupar com essas coisas. Os gentios se preocupam com essas coisas, e eles se preocupam com essas coisas porque eles não têm um pai por eles. Mas vocês têm um pai, e o pai de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas.
Busquem antes o reino dele e a justiça dele, e estas coisas aí serão acrescentadas a vocês. Elas serão dadas a vocês. Existe um Pai que trabalha por nós enquanto nós dormimos. Enquanto nós descansamos nele, ele realiza coisas por nós. Significa dizer que a gente vai descansar na preguiça? Não, não é para descansar na preguiça, é para descansar nele. Não é para descansar na comodidade, é para descansar nele. E o que é descansar nele, irmãos? É crer, é confiar, é entender que todas as coisas estão no poder dele. E que ainda que não, aparentemente, não haja solução, ele vai prover uma saída. Ele sempre provê uma saída. Procure reconhecer as saídas que Deus está provendo na sua vida. E procure ser grato por essas saídas. Ah, mas não foi do jeito que eu queria. Ô, irmãos, nem sempre é do jeito que a gente quer. Mas o Senhor cuida de nós e faz do jeito que a gente precisa. Às vezes a gente está olhando demais o Instagram, Facebook, WhatsApp. Às vezes a gente está com o olho onde não devia. Se a gente parar um pouco dessas coisas e meditar um pouco mais na palavra, a gente vai descobrir que o Senhor está provendo todas as coisas. Ah, Deus, mas eu queria um carro novo. O teu carro não está te levando, irmão? Ah, Deus, eu queria uma casa maior. Mas você precisa de uma casa maior mesmo? Ou quando você tiver uma casa maior, você vai reclamar porque agora a casa dá trabalho de limpar? Hein? Ou você quer um carro novo para depois reclamar que o seguro está caro? Veja como é nosso coração. Enganoso, traiçoeiro. O tempo todo querendo nos enfiar para um buraco diferente. O tempo todo. Não só a fé é o que nos justifica, como esse Cristo, que por meio da fé nos justifica, antes, ele carrega o nosso coração de fé. Veja só. A fé que nós temos e que nos leva a confiar nele não vem de nós mesmos, vem dele. Olha a quantidade de misericórdia que a gente recebe. Nós somos insuficientes, inclusive, para crer. Inclusive. Mas aí, a graça dele é tão grande que ele não simplesmente se contenta em nos salvar, mas ele faz um caminho para nós. E nos carrega por esse caminho. E nos leva para a vida eterna. A pessoa tem que ser muito difícil de entender para negar esse sacrifício. Para negar que o Senhor é o Senhor. Tem gente que nega? Tem. E tem muita gente que vive a vida de forma religiosa e não consegue entender que o que Deus pretende de nós é relacionamento. Deus quer conhecer a gente pelo nosso nome. Ele não quer só que a gente saiba o nome dele. Ele quer saber o nosso. E sabe o que é saber o nome? É saber quem é a gente de fato. Logo, quando nós chegarmos diante do Senhor, não é para chegar dizendo ao Senhor o que a gente fez ou o que a gente deixou de fazer de bom. É para dizer tudo que a gente não está conseguindo fazer. Quantas vezes a gente vai ao Senhor em oração já querendo se desculpar, já querendo se perdoar. Ó Deus, eu fiz isso assim, assim, mas o Senhor sabe, né? Foi porque não sei quem. Ó Deus, eu não queria fazer não. Queria sim. Você pode até não ter pensado nisso conscientemente, mas queria. Larga a mão de ser besta. O nosso desejo só nos empurra para o pecado. Ele só presta para isso.
ou a gente leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo, ou a gente está frito. Essa é a verdade. E eu estava meditando nesse texto, eu procurei esse texto até em umas outras versões, e é interessante, porque olha o que esse texto diz: levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Não é simplesmente você levar seu pensamento a Cristo, é você levar seu pensamento à obra que Ele promoveu. É a obediência dEle. E como foi a obediência de Cristo, irmãos? Como foi a obediência de Cristo? Até a morte. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas assumindo a forma de servo, humilhou-se, aniquilou-se, esvaziou-se, e foi nesse esvaziamento até a morte, e morte de cruz. A gente está acostumado com a imagem de Jesus com aquele paninho, né? Mas não foi não, viu, irmãos? Não foi não. Eu achei interessante o dia que Alex estava falando aqui, que ele vai chamar alguém que seja judeu para falar com a gente a respeito da mente hebraica. Na mente hebraica, não existe uma vergonha pior do que estar nu diante das pessoas. Quando você vai lá para Gênesis, que você ler lá em Gênesis, que Adão e Eva olharam e perceberam que estavam nus, aquilo ali é o ápice da vergonha. É por isso que lá em Gênesis está escrito assim, e olharam e viram que estavam nus. O pecado levou eles ao ápice da vergonha. O nosso pecado levou Jesus ao ápice da vergonha. Ele não somente estava nu, como ele estava nu e exposto. Completamente exposto. Lá estavam expostas as nossas mazelas. Ele não tinha pecado, mas ele se expôs por nossa causa. Aí, de repente, a gente não quer nem se expor um pouquinho por causa dele. A gente é ruim demais. E se descobrirem que eu sou crente, eu posso perder meu emprego. O patrão me mandou mentir, mas é uma mentirinha besta, depois eu peço perdão. Vai vendo. Vai vendo. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque as pequenas coisas começam a transtornar a nossa vida e nos afastar daquilo que o Senhor quer para nós. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós podemos ter na vida várias alegrias. Várias. Muitas alegrias. E são alegrias mesmo. Quando a gente ganha alguma coisa que a gente queria muito, a gente fica alegre, e isso é bom. Nós ganhamos algo que vai durar por toda a eternidade. E quantas vezes nós deixamos que as tristezas da vida se sobreponham a essa alegria que precisa ser a nossa maior alegria? Nós temos a Cristo. Nós temos a Cristo. E porque nós temos a Cristo, nós temos vida eterna. E não qualquer vida eterna, nós temos vida eterna com Deus. Nós fomos ressuscitados com Cristo para termos vida eterna com Deus. E tendo vida eterna com Deus, nós precisamos ter certeza de que nós estamos limpos pela palavra que Ele nos disse.
João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nós precisamos vigiar na nossa vida, irmãos, para que nós não sejamos traídos pela nossa consciência, para que nós, não tentados pelo inimigo, nós não caiamos nas armadilhas dele. Ele não inventa nada não, tá? Ele repete coisas. A mesma tentação que ele fez para Eva lá, ele tentou aplicar em Jesus. Agora veja, se ele tentou aplicar para cima de Jesus, quem sou eu na fila do pão? O cara teve a cara de pau de chegar para Deus e dizer, vem cá, velho, tu não quer fazer um negocinho errado ali, não? Aí você e eu, nós achamos que ele não vai fazer isso com a gente. Se ele foi astucioso o suficiente para tentar Jesus, irmãos, ele vai nos tentar também. Só que está no nosso poder, em Cristo, resistir a toda e qualquer tentação. Tiago escreve e diz, sujeitai-vos a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Não apenas isso, e aqui vem um segredo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos nas o quê? Eita! O negócio começa a ficar estreito. Mas também nos gloriamos nas tribulações. É fácil, né, irmão, se gloriar na ausência? É fácil ser grato quando falta? Hein? É fácil ser grato quando as coisas não acontecem? É fácil ser grato quando as coisas não se realizam? Quando você queria tanto e não consegue? É fácil ser grato quando tem alguém enchendo a sua paciência? Rapaz, aquela fulana do trabalho, aquele fulano do trabalho, meu Deus do céu, aquele gerente foi o capeta que botou ele lá. Eu tenho certeza. Na hora que ele chega, o diabo vem atrás rindo. Está aqui só para apertar a minha mente. Não é fácil. Mas nós precisamos nos gloriar nas tribulações. Sabe por quê? Porque sabemos. Vontade, meu filho, obrigado. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Está faltando força? Eu aprendi um negócio engraçado com minha avó. Minha avózinha que já partiu para o Senhor. E faz muita falta a sabedoria dela. Ela disse, meu filho, eu aprendi na Bíblia a não pedir paciência não, porque quando a gente pede paciência, Jesus manda tribulação. Aí a gente faz uma oração, eu mesmo faço essa oração direto. Ô Senhor, me dá força. Sabe o que é que ele vai fazer para você ganhar força? Ele vai mandar tribulação para você ganhar perseverança. Que a força está aí. Aumenta a minha fé. Pronto, massa. Show de bola. Eu vou aumentar a tua fé. Eu vou dar uns motivos aqui para você crer. Ele faz isso por graça e por misericórdia, porque ele sabe muito bem que se ele ficar o tempo todo mimando a gente vira um monte de menino mal criado.
Né, velho? Músculo só cresce com peso. Fé só cresce se exercitar. Fé só cresce se exercitar. Perseverança só cresce na tribulação. Então, está passando por tribulação, está apertado, está difícil. Ora ao Senhor. Pede que Ele mande consolo para você, Ele manda. Ele provê as coisas. Ele vai lhe dando um respiro ali no meio daquela tribulação toda. Ele mostra-se presente a você. Ele está com você, creia. Por mais grande, por mais enorme que seja a tempestade, saiba que o sol não saiu de lá não, ele continua lá. Jesus no barco com os discípulos, a tempestade forte, água entrando no barco, Jesus dormia. Não sei que paz é essa que esse cara tinha, que água caindo por cima dele e ele dormindo, eita, sono pesado. Mas era o sono de quem sabia em quem estava a vida. E de que aquela tempestade não tinha o poder de tirar a vida dele, diferente dos discípulos que estavam com ele no barco, que achavam que a vida deles pertencia àquela tempestade. A sua vida, a minha vida, a nossa vida não pertence às tempestades da vida. A nossa vida está na mão do Senhor. Mas nós não nos comportamos assim. Nós achamos que a nossa vida está nas tempestades e que a tempestade pode a qualquer hora tirar a nossa vida. Não pode, não. Porque nós temos vida eterna e esperança em Cristo. Nós temos. Não deixe que as coisas que são desse mundo, meu irmão, traiam a sua consciência, não. Não deixe. Continue crendo no Senhor. A tribulação que está vindo sobre você tem o fim de gerar perseverança em você. E a perseverança vai trabalhar, sabe aonde? No seu caráter. O nosso maior problema é o nosso caráter. Às vezes a gente acha que o problema só é ser completamente mau caráter. Sabe aquela pessoa que você não quer nem dar água para ela? Que é capaz de você dar água para ela e ela roubar sua carteira? E a gente acha que o problema é só isso. Não, irmãos. Não é não. Quem aqui não é mau caráter diante de Jesus? Se não fosse Ele, irmãos, nós estaríamos perdidos. Todos nós somos injustos diante dEle. Todos nós, à semelhança dEle, na hora que nós olhamos para Ele, nós percebemos as distorções do nosso caráter. Aonde é que as coisas estão ali, se enviesando, se entortando, dando um jeitinho só para fazer caber. E essas tribulações produzem perseverança para que o nosso caráter seja transformado. Transformado a ponto de ser aprovado. E uma vez com esse caráter aprovado, transformado, nós passamos a ter esperança. A nossa esperança, irmãos, é forjada por Deus. Ela é construída por Deus. Ela não é fruto dos nossos achismos. Ela não é fruto das nossas vãs certezas. Ela é forjada por Deus. Ela é construída por Deus. E a obra dessa construção, e o tijolo dessa construção é o sacrifício de Cristo. E o cimento desse tijolo é o sangue dele.
Então não é qualquer coisinha que pode derrubar a nossa esperança, não. Se qualquer coisinha está derrubando nossa esperança, a nossa esperança está sendo construída por nós mesmos. Fiquem atentos nisso. De alguma forma, quando nos virmos sem esperança, nós precisamos ir direto na fonte e dizer: Senhor, vamos lá, transforma o meu caráter. Tem alguma coisa aqui dentro que está me afastando da verdade que é o Senhor. Tem alguma coisa aqui dentro que está me desviando do Senhor. Eu preciso que o Senhor corrija o meu caráter. Eu preciso que o Senhor corrija a minha alma. Eu preciso que o Senhor me modifique. Talvez eu nem saiba, Senhor, o que é que exatamente está errado, mas o Senhor sabe. E vai para a palavra. Porque é a palavra que é viva e eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E é capaz de discernir tudo. E dividir tudo. E colocar tudo no seu devido lugar. Então, meu irmão, se a Bíblia diz para a gente que a gente está errado, a gente está errado. E não é para ficar tentando se justificar, não. É para assumir que está errado mesmo, porque aí o Senhor nos perdoa. Porque está escrito: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E do que mais a gente precisa nessa vida, senão de misericórdia, irmãos? Nós precisamos de muita misericórdia. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito está ali, o tempo todo, dando injeção de ânimo no nosso espírito. O tempo todo, para que o nosso espírito não esmoreça. Então Paulo diz assim: ainda que no homem exterior eu esteja fraco, no homem interior eu me sinto fortalecido. Porque o Espírito Santo está lá, dando força e injeção no nosso espírito e fazendo a gente continuar. Então no nosso homem interior há força. Está se sentindo fraco? Ajoelha, bota o joelho no chão e começa a pedir ao Senhor que fortaleça você, para que essa força que está sendo trazida no seu homem interior transborde para o seu homem exterior. E a partir daí nós conseguimos viver uma vida completamente diferente. Sabe o que é que o mundo está ensinando? Que se você consertar o corpo, tudo mais vai bem. Você está cansado? Tome isso. Faça aquilo. Você está estressado? Faça yoga. Está estressado, irmão? Vá orar. Está estressado? Dá uma passada em Provérbios. Leva uns tapas na cara, um soco no rim. O maior remédio para cansaço e para estresse é se ver assemelhado ao tolo. Na hora que a gente vê o espelho lá do tolo, a gente diz: ih, rapaz, eu estou igualzinho esse tolo. Rapidinho a gente descobre o caminho da cruz. Rapidinho. Então Paulo escreve assim, o segredo dele: eu estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não é sobre o que a gente consegue fazer, irmãos, é sobre o que Ele fez. Não é sobre o que nós conseguimos, é sobre o que Ele conseguiu. Não é a respeito da nossa própria força, é sobre toda a força que Ele expediu em nosso lugar. Não é sobre os nossos sacrifícios, é sobre o sacrifício dEle.
Porque o sacrifício dele foi perfeito, os nossos sacrifícios são imperfeitos. Todos os nossos sacrifícios não servem de absolutamente nada quando se trata de vida eterna. E eles só servem, só e somente só, porque o nosso caráter precisa de reparo. Tem gente que não jejua, tem gente que passa fome para fazer greve de fome para pressionar Deus. E Deus está de lá olhando assim, tu acha que eu vou morrer por causa da tua greve de fome? Ou que eu vou levantar daqui, ui, ele vai morrer. Se tu morrer, tu vem para mais perto. Faz isso não. Quando você jejuar, lave seu rosto. E saiba que esse jejum só é necessário porque a gente é pecador. E o nosso caráter é podinho. E a gente precisa colocar nossa carne, nosso desejo, nossa vontade no lugar dela. Porque senão ela passa por cima da gente parecendo um trator. Aqueles de esteira, pesadão assim, ó. E acaba com a gente. Então, para que a gente se ponha no lugar que Deus quer, a gente precisa fazer força. Não tem jeito, não. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente há alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Eu tenho um filho pequeno, está aqui no nosso meio, e uma filha maior. Ô, irmãos, eu morreria pelos meus filhos. Mas eu não deixaria eles morrerem por mim. Eu entendo que eles são mais importantes do que eu. Mas eu não entendo que eu sou mais importante que eles. Talvez por alguém bom, tem alguém que queira morrer. Talvez. Mas quem morreria por um injusto? Quem morreria por alguém que não merece? Hein? Alguém que cometeu uma atrocidade, alguém que cometeu algo muito ruim. Pense em alguma coisa muito ruim aí, pense nesse alguém. E veja se você morreria por essa pessoa. Na verdade, você queria essa pessoa morta. Ah, fulano de tal fez tal coisa. Deus é mais. E muitas vezes nós somos traídos pela nossa própria consciência e começamos a desejar o mal, quando na verdade nós precisamos entender que o que ele fez não é muito diferente do que a gente fez com Deus. Todos nós nos afastamos dele. Isaías diz isso. Todos nós nos afastamos e nos rebelamos. Todos nós, ovelhas rebeldes, todos nós. Mas ele tomou sobre si as nossas culpas e caminhou com as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas dele nós fomos sarados. Aleluia. Aleluia. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu no nosso favor quando nós ainda éramos pecadores, injustos, distantes de Deus, sem esperança e paz no mundo. É isso que a palavra diz. E ele morreu por nós. Ele não morreu por nós porque a gente fez uma promessa para ele. Ó, Jesus, morre aí, viu? Depois que tu morreu, eu vou te seguir. Não.
Ele morreu por obediência a Deus. Para a gente finalizar. Existem muitos discursos no mundo a respeito do porquê Jesus morreu. O que a Bíblia diz é que aprove ao Senhor fazê-lo enfermar. Aprove a Deus matar Cristo. Cristo não morreu pela mão dos homens. Foi Deus que fez isso. E saibam que o motivo pelo qual Deus fez isso fui eu e você. É para constranger mesmo. É para confrontar mesmo. Aquela cruz era nossa. E pasme, ainda que nós estivéssemos pendurados lá, ainda assim, nós não teríamos vida eterna com Deus. Nós desceríamos de lá, direto para o inferno. Porque esse sacrifício seria insuficiente para pagar a nossa dívida. Alguém justo e sem pecado precisou se dar no nosso lugar para que a nossa dívida fosse paga. Não joguemos isso fora. Não vivamos como se isso não tivesse acontecido. É por isso que nós todo mês estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Lembrem de mim. Lembrem de mim. Lembrem que o meu sangue foi derramado por causa de vocês. E que eu não estou aqui imputando culpa diante de vocês, não. Eu estou aqui tornando vocês inocentes. Eu estou aqui lavando vocês. Eu estou aqui sarando vocês. Eu estou aqui redimindo vocês, colocando vocês de volta diante do Pai de vocês. Quando ele foi assunto ao céu, ele disse: agora eu volto para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Ele morreu no nosso lugar, ele morreu por nossa causa, e através dele nós temos esperança de vida eterna. E não só a vida eterna, irmãos, ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Que o Senhor nos faça entender a sua palavra e que o Senhor conduza o nosso coração à fé e não nos deixe fraquejar de jeito nenhum e nem nunca nos esquecer de que Ele nos ama e de que o amor dele não existe por causa dos nossos bem-feitos, não. O amor dele existe exatamente porque nós não podemos fazer bem-feito. Nunca esqueçam disso. O amor de Deus existe porque nós não temos condição de fazer bem feito. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Se coloquem de pé, vamos louvar o Senhor mais uma vez. Enquanto nós louvamos ao Senhor, pode trazer ao Senhor o seu dízimo,